Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar de como a sua organização pode estar impactando a sua hidradenite. Ou melhor dizendo, como sua falta de organização pode estar impactando de forma negativa a melhora da sua hidradenite. Meu nome é Clara Fonseca, sou nutricionista funcional e aqui eu ajudo pacientes com hidradenite supurativa a melhorarem sua dor e sua secreção através do meu método Hidradenite sem inflamação. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema? Isso é muito recorrente no consultório e entre as alunas do curso. O que que acontece, né? As pessoas, elas tendem a achar que elas precisam organizar apenas o seu almoço. Quando, na verdade, a gente precisa organizar a semana inteira. Inclusive, pensar, pelo menos minimamente, nos lanches intermediários. Ah, Clara, mas eu não faço lanche intermediário. Ah, aí ok. Se no seu plano alimentar, no seu planejamento, você pula, você só faz café da manhã, almoço e jantar, tudo bem. Mas aí você precisa pensar o quê? No jantar. Mas se você faz o lanche da tarde ou o lanche entre o café da manhã e o almoço, se você sente essa necessidade, a gente precisa de um planejamento dessas pequenas refeições também. Mas por quê? Porque quando a gente não planeja, vê se eu não estou falando a verdade. Quando a gente não planeja, a gente costuma pedir o quê? Delivery. Ou comer o que tem. E normalmente o que tem é alimento industrializado. O que eu vejo, na maior parte das vezes, é que os problemas acontecem depois do almoço. Porque até o almoço está tudo bem. O café da manhã não costuma ser um grande problema entre os meus pacientes e alunos. O almoço, ele foi planejado, obviamente. E depois dele começa o terror. Então, depois do almoço, o lanche da tarde e o jantar é o que dá para ser feito. O lanche da tarde, ele simplesmente não foi planejado. Você está no seu trabalho, vem a moça com um pedaço de bolo, você compra. É bolo de pote, é brigadeiro, gourmet, é o biscoito que a amiga do trabalho te ofereceu, é o salgado do moço lá de baixo, é a pipoca com bacon e carregada de manteiga ou óleo refinado. Então, são as coisas que vão acontecendo porque você simplesmente esqueceu de planejar o lanche da tarde. Aí você chega em casa cansada do trabalho, não é mesmo? E aí fala assim: nossa, não sobrou comida do meu almoço. O que que eu vou fazer? Vou cozinhar? Jamais. Estou exausta, não consigo entrar na cozinha. Delivery. E aí, o que que tem? Vai pedir uma salada no delivery? Duvido. É raro os pacientes e as alunas que falam assim: ai, pedi uma salada com frango grelhado no delivery. Aí vai na pizza, no hambúrguer, na comida japonesa cheia de cream cheese. E aí o que que vai acontecer? Quando a gente aumenta o consumo de industrializados, refinados, e alimentos que não deveriam ser consumidos por quem tem hidradeniite, tipo queijo, leite, todos os derivados do leite, a gente aumenta as substâncias inflamatórias. Por exemplo, o queijo, o leite, os derivados do leite aumentam, por conta da caseína, vão aumentar a TNF-alfa, que consequentemente vai piorar a hidradenite. Os alimentos industrializados, refinados, cheios de aditivo químico, vão piorar sua permeabilidade intestinal. Esses aditivos pioram a inflamação e aí é uma bola de neve. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa planejar a semana inteira, inclusive as pequenas refeições. E é isso que eu vou te ajudar hoje aqui, certo? Existem algumas técnicas que a gente pode fazer. É claro que até dentro das técnicas, né, a gente pode ir adaptando ao que a gente se sente mais confortável. Eu, na verdade, estou aqui para te dar um norte inicial, abrir um pouco do caminho, e aí você vê o que que vai se adaptar mais à sua rotina, como que você funciona, e fazendo as adaptações e dando tudo certo, vida que segue. O importante é que você consiga fazer esse planejamento e que isso melhore a sua organização e, consequentemente, melhore a sua hidradenite também. Eu até anotei aqui, esse exercício é bem simples. Pausa esse vídeo, pega papel e caneta para poder acompanhar junto comigo, ter um modelinho e aí depois você reproduz da maneira que você achar melhor, certo?
Vai lá, pausa o vídeo que eu tô te esperando. Pegou papel e caneta? Então vamos lá. Eu gosto muito. Existe uma técnica chamada de 3 alimentos. Eu não curto muito essa técnica, não. Que seria você escolher 3 alimentos de cada grupo e fazer combinações entre eles. Na verdade, isso dá até certo. Eu comecei rascunhando por essa técnica. Só que eu gosto muito também de fazer é, a gente pegar alimentos que eu gostaria, assim, parar e pensar, o que que eu gostaria de comer essa semana que vai começar? Ah, eu gostaria de comer carne moída. Aí você pode, na verdade, misturar as técnicas. Pensar o que você gostaria de comer, junto com tentar escolher 3 coisas, pelo menos, de cada alimento. A grande questão dessa história do que eu gostaria de comer é você ficar comendo sempre a mesma coisa. Isso não é interessante por conta da quantidade de vitaminas e minerais que você vai ter contato. Quanto mais variedade de vitaminas e minerais em doses diferentes a gente vai ter. E isso para o nosso corpo é muito vantajoso, principalmente se a gente está falando de uma doença crônica inflamatória, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai escolher mais ou menos 3 alimentos que a gente gosta de cada grupo para tentar montar. Você vai ver que eu vou até falar uma brincadeira aqui, porque eu queria montar um cardápio que eu falo que foi meu cardápio da última semana, que eu fiquei apaixonada por uma salada e eu vou botar ela aqui no exemplo. E aí eu brinco que eu dei uma roubadinha aqui, mas você já vai entender do que eu tô falando. Então a gente vai escolher 3 legumes. Eu coloquei aqui cenoura, brócolis e beterraba. Aí a gente vai escolher 3 verduras. Eu tô dando exemplos, tá? Você faz o que você quiser. Alface americana, rúcula e espinafre. E aí aqui que eu falo. Vamos escolher 3 frutas. Tomate, abacate e banana. Ah, então, tomate é fruta. Eu normalmente não deixo essa classificação para os meus pacientes e alunas, né? Eu boto ele lá nos legumes. Mas como eu já tinha escolhido outros legumes, eu falei assim, vou botar o tomate na fruta mesmo, que é o original dele. Proteína, coloquei ovo, patinho moído e filé de tilápia. E em carboidratos, basicões, feijão, arroz e macarrão, tá? E aí eu vou te dar agora um exemplo de um dia inteiro montado, para você se inspirar e montar na sua casa. Aqui na minha casa, eu almoço a mesma coisa que eu janto. Só que eu botei um almoço e um jantar diferente, só para te dar mais uma ideia, tá bom? Então, café da manhã, o basicão que eu realmente faço, que é café com 2 ovos mexidos. O meu almoço, eu coloquei filé de tilápia grelhado. Eu costumo grelhar ele na frigideira. Eu faço uma caminha de cebola. Muita gente tem dificuldade de fazer peixe, né? Não sei se é o seu caso, mas isso é uma reclamação que eu escuto com uma certa frequência. Nossa, meu peixe não fica bom. Eu faço na frigideira, faço uma caminha de cebola, boto um pouquinho de azeite, fogo no mínimo, dou uma leve refogada ali nessa cebola. Quando a cebola está refogada, eu coloco o peixe por cima, tempero com sal e espremo um limão e ponto final. E aí deixo no fogo bem baixinho, aí depois eu viro para. Você vai ver que a cebola sempre vai ficar no fundo ali, fazendo uma distânciazinha entre a frigideira e o peixe, né? Então eu capricho mesmo nessa caminha de cebola. Salada de rúcula, tomate e abacate. Essa salada, eu particularmente sou apaixonada por abacate salgado, né? Então, o que que eu fiz? Eu parti o tomate em tirinhas, amassei o abacate com limão e sal, misturei nesse tomate com cebola, e aí depois eu ajeito junto com a rúcula, né, lavadinha. Arroz e feijão. Então esse é o almoço com aqueles itens que a gente comprou. Lanche da tarde, banana com aveia em flocos. E o jantar, carne moída com espinafre refogado e salada de alface com cenoura ralada. Então você vai ver que a gente usou os itens da minha lista, ainda sobraram, porque eu pensei numa semana inteira. Então, por exemplo, a cenoura, hoje eu fiz ela raladinha com salada de alface, mas nada me impede de, sei lá, na segunda eu comer ela ralada, na quarta-feira ela tá cortada em cubinhos, cozida com peixe, por exemplo. Então, a gente vai fazer várias combinações com esses legumes que a gente botou, com essas verduras, com essas frutas, com essas proteínas e com esses carboidratos. O grande objetivo de quando a gente escolhe só 3 é que a gente evita o desperdício
e também a gente exercita a nossa criatividade de usar o mesmo alimento em várias preparações diferentes. Então, essa cenoura, ela pode ser ralada, ela pode ser em cubinhos refogada, ela pode ser em rodelinhas no forno. Então, ela vai assadinha, por exemplo, com brócolis, e aí a gente faz a beterraba cozida na panela de pressão. Então, assim, a gente tem inúmeras possibilidades para variar em 7 dias. Então, fazer essas combinações. O ideal é que você pegue um papel, deixa eu ver aqui. Pegue um papel, faça uma tabelinha mesmo, ou até no computador, com os 7 dias da semana e vá distribuindo. Começa pelo que é mais fácil para você, para montar realmente um cardápio, né? A gente começa a fazer a distribuição desses alimentos e depois a gente vai pensando. E aí, é no momento que a gente, de repente, vai dar um Google para falar assim, jeitos de preparar cenoura. A gente descobre maneiras diferentes. Jeitos de preparar um brócolis, receitas com espinafre. Então a gente vai tendo insights a partir do momento que a gente escolhe os alimentos para fazer coisas diferentes e nem sempre essas coisas são tão difíceis assim. A gente não precisa procurar por receitas super elaboradas, né? Semana passada eu fiz um filé mignon suíno aqui em casa. Eu sempre faço grelhado no forno, no máximo com cebola. Eu falei, ai, não, tô cansada, quero fazer uma coisa diferente. E aí eu botei receitas com carne de porco. Na verdade, foi quando eu sempre compro ele já em bifinho, quando veio o filé mignon suíno. E aí com um molho muito simples, de laranja com mel, surpreendentemente bom. E é simples, era laranja espremida e mel, e você deixava ali na frigideirinha, né, ele dando uma redução da água, e aí quando formava um caldinho um pouquinho mais grosso, você jogava em cima do filé mignon e botava no forno. Muito simples, muito prático e realmente surtiu um gostinho diferente da rotina, né? Eu estava cansada das mesmas coisas. Então a gente tem que se surpreender de vez em quando. É claro que organização e boa vontade eles andam juntos, né? A gente precisa abrir um pouquinho nossa mente para experimentar coisas novas. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado a aguçar a sua criatividade, porque quando a gente tem coisas novas para comer, fica mais fácil da gente seguir um planejamento, fica mais fácil da gente fazer mudanças na nossa vida, na nossa rotina da alimentação. Espero que você tenha curtido, espero que tenha sido eficiente para você. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Eu leio sempre os comentários e é a partir deles que a gente começa a criar novos conteúdos. Conteúdos que tragam solução para você, para sua rotina, para o seu dia a dia. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.